Prepara que o Pod das Poderosas começou! Uhul! Gente, mais um episódio espetacular, né? Pra conta. E hoje vocês estão percebendo algo de diferente aqui na nossa sala? Eu só sei, Helene, que a gente tá ficando muito convencida. A gente tá ficando muito chique. A gente tá mais chique com nossa mesa nova, que é o Operante Estúdio, aí sempre melhorando, sempre trazendo mais qualidade pro estúdio, né? Então, tá muito lindo, não tá o estúdio aqui? Gente, os meninos estão arrasando. O Operantes Estúdio botando o negócio pra andar e ficar cada vez mais lindo, assim, comparando com as Poderosas, né? Claro. Altura. A nossa altura. E antes da gente, né, apresentar o nosso entrevistado de hoje, nós vamos pedir para vocês que não seguem o nosso canal, se inscrever, na verdade, que não tá inscrito, se inscrever no nosso canal, tá? Ativar o sininho para sempre que tiver entrevista nova, toda semana, né, às quartas-feiras, você já receber a notificação e também comentar, curtir, compartilhar, viu? Todo mundo aí mandando pro papai, pra mamãe, titio, primo, pra todo mundo ficar sabendo aqui das novidades, porque a gente tem muito bate-papo legal, muita coisa bacana aí no decorrer da semana. Verdade. E, gente, acho que vamos apresentar logo o nosso convidado. Vamos, porque eu já tô eu já quero falar. A gente já quer bater muito papo com ele. Gente, hoje vai ser uma entrevista meio que a gente também vai tirar nossas dúvidas. A gente já tava batendo um papo aqui antes, né, gente? Meu Deus, a entrevista já tá rolando antes de começar. Mas pra nossa apresentação aqui clássica, que a gente sempre faz, né? A gente vai apresentar assim com a altura, né? Porque ele é cirurgião plástico com foco em cirurgias mamárias e contorno corporal. Tá. Quem é ele, Jaiane? Ícaro Costa! Seja bem-vindo, Ícaro. Bem-vindo, Ícaro. Vou dançar um pouquinho. Muito obrigado, meninas. Estou adorando estar aqui e me sinto lisonjeado por estar estreando essa mesa nova, viu? Ele já veio com o pé direito, gente. Então a gente já sabe que a entrevista vai ser sucesso. Com certeza. Pois então, Ícaro, antes da gente conversar, a gente quer só, tá sentindo um cheiro aqui, ó. Acabou tá de chegar, tá quentinho. Vamos agradecer aí os nossos patrocinadores. Nosso patrocinador, que é o Cantinho dos Salgados, tá sempre aqui com a gente, fazendo a nossa alegria. Fica à vontade, viu, Ícaro? Eu já adorei estar aqui. Não Já quero sei. voltar mais vezes, viu? Não sei se a sua dieta aí tá de vento em popa, porque eu vou bloquear a Nutri nesses dias pra ela não puxar. eu furo minha dieta toda quarta-feira, então... Ossos do ofício, Não né? tem como, gente, porque o Cantinho dos Salgados é o melhor salgado da ilha. Sério mesmo. Pra aniversário, pra casamento, pra aquele petisco em casa, ele dá pra todas as horas. Então, se você quer, só seguir o nosso Cantinho dos Salgados. Muito obrigada por fazer sempre a alegria dos nossos convidados e das poderosas. Também. Então, acho que a gente já deu nossos recados. Se surgir algum recadinho aí, a gente fala novamente com vocês. Então, bora lá, né, Ícaro? Vamos. Tá Vamos preparado? conversar? Tá preparado? Eu acho que eu tô, mas vamos lá, né? Então, Ícaro, conta pra gente, né, como foi que você entrou aí no mundo, na área médica, se sempre foi um sonho teu, desde menino, ou se foi aquela, tem que ser médico. Ou foi aquele, não, tu tem que ser. Tem que ser médico, né? E como é que tu chegou na área, né, de cirurgião? Explica um pouco pra gente aí tua trajetória. Quem é o Ícaro? Então, vamos lá. Eu, na verdade, desde pequeno, tinha uma ideia totalmente diferente do que eu trabalho hoje, né? Como toda criança, às vezes a gente tem aqueles sonhos, né, meio distantes. E quando criança, meu desejo era ser piloto de Fórmula 1, né? Meu então, Deus! Não, ele era já pouquinho tinha. diferente, né? Acho que tá meio... Duas vertentes totalmente contraditórias. Então, ainda cheguei a participar de corridas de kart, né? Meu pai ainda me estimulou ali. Só que eu acho que depois de algumas voltas, né? Ele olhou assim, meu filho, vamos estudar, acho que é melhor, né? Acho que você não é muito... Eu acho que a velocidade não é muito seu forte. Você pode chegar assim, penúltimo. Não, vamos estudar que eu acho que talvez dê mais futuro, né? E aí, dentre as áreas, né, de formação, né, eu me identificava muito pela medicina, né? Não sabia necessariamente que eu ia ser cirurgião plástico, eu sabia que eu queria ser médico. Uhum. E aí, passei no vestibular, entrei para o curso de medicina. E durante, né, a minha formação, a faculdade, foi que eu fui criando o gosto, né, pela cirurgia.
Então, né, nos estágios que eu fui passando, eu vi que meu negócio era cortar gente, né? Então... Meu Deus. Eu não consigo nem olhar os vídeos. Tu assim, nunca teve essa coisa de olhar... Ficar ali, passar mal. Uhum. Não, eu, né, desde o início eu falei, não, esse daqui é que eu gosto, né? E aí a gente também, acho que de tanto olhar, acaba se habituando, né? Mas é porque tem gente que mesmo no início, assim, Sim, já... Tem um choque, né? Choque. Tem muitos... tinha alguns colegas, às vezes, que passavam mal, assim, na hora de estudar cadáver, essas coisas, né? Dá um pouquinho de choque, mas graças a Deus foi sangue frio pra isso. Foi muito tranquilo, né? Frio. E aí eu me encontrei na área da cirurgia, né? Eu fiz primeiro minha formação é de cirurgião geral, a gente precisa fazer, né, uma residência prévia antes de fazer a cirurgia plástica, né? Que é o cirurgião geral, né? É um pré-requisito, né? Então, dentro da cirurgia geral foi que eu me encontrei na cirurgia plástica, né? A gente passa por todas as áreas, né? Então, a cirurgia plástica foi a que mais me encantou, né? E hoje eu sou muito feliz, muito realizado, né? Realmente é a área, né, que eu trabalho com muito prazer, não me vejo fazendo outra coisa no momento, né? Então, foi aí que começou a minha paixão, né, pela cirurgia plástica. Tem quanto tempo, Ícaro, que tu já... De cirurgião plástico, vou fazer 3 anos formado como cirurgião plástico. E me formei, né, em medicina em 2013, então aí vou ter, como médico, né, praticamente 10 anos, mas como cirurgião plástico, né, tem 3 anos. É uma residência que demora, né, até você conseguir, porque depois que a gente termina a faculdade, ainda faço a especialização em cirurgia geral, a residência, depois vou para a cirurgia plástica, então é um tempinho até a gente conseguir Isso que eu ia te perguntar, porque assim, nesse período acadêmico, em algum momento, tu achou que não fosse conseguir? Tu achou que tu ia desistir, alguma coisa assim do tipo? Olha, nunca me passou pela cabeça desistir, né? A gente tem intercalços, né, durante a vida, né, alguns problemas que às vezes a gente não tem como prever, né, como por exemplo a morte do meu pai, né? Eu estava no meio da minha faculdade quando meu pai faleceu. E aí foi um momento muito difícil pra gente, né, para toda a família, né, meu pai como provedor. Tivemos, né, momentos difíceis, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Então, assim, talvez nesse momento, né, depois da morte do meu pai, a gente ficou um pouco receoso de eu não conseguir me formar. Eu fazia faculdade fiz faculdade na faculdade particular, né? Então... Tem que bancar, exatamente, né, são custos altos, né? Hoje é um curso de medicina, mas graças a Deus, né, proveu e, né, a gente pôde realizar esse sonho, tanto meu quanto da minha família. É verdade, porque se você se formar em medicina, acaba sendo uma realização, né? Porque ainda hoje se vê assim, um médico na família, tem essa coisa toda, né? É um orgulho da família. Exatamente. Porque é uma profissão muito linda, muito respeitada, que exige muita dedicação, né? Foram anos, né, que tu abdicou da tua vida, por isso que acho que a pergunta da Jaine, porque é algo que quem entra no curso de medicina tem que entender, né, que muitas vezes vai viver ali, né? Vai ter muito não. Os amigos vão chamar pra sair, vai ter que falar não, porque tem que estudar, porque você se dedica de fato, você tá cuidando de vidas, né? Exatamente. É um curso que exige muito, né? Um curso integral. Então, assim, eu particularmente sempre fui uma pessoa mais caseira, né? Então... Isso que eu ia te perguntar, porque o teu estilo já mostra, né? Que tu é mais tranquilo. Eu fui, assim, muito, né? De sair e tudo mais. Então, assim, combinou com o meu estilo, né? Eu já não gostava muito de sair. Então, eu ficava em casa... ficava em casa estudando. Mas eu dizia pros amigos, não, tô estudando hoje, não vai dar, não. Vocês estão vendo, né? Amigos de Ícaro já sabiam. Já estão sabendo. Mas assim, mesmo depois que se forma, continua sempre buscando, né, se atualizar. A gente não para, né? Não para. A medicina, ela se atualiza, né, a todo instante, né? O que eu vi há 5 anos atrás, hoje já é totalmente diferente, né? Digo, principalmente em relação à cirurgia plástica. A cada ano, né, que a gente vai em congressos, técnicas são modificadas, né? As tecnologias mudam. Então, a gente não para nunca, né? Tá sempre se atualizando, exatamente, né? E ele é muito novo, gente. Meu Deus, já. Isso às vezes é até um problema, sabia? Às vezes chega alguns. Quando chega no consultório, chegam uns né? pacientes assim, né? Um pouco mais velhos, eu olho assim, né? Será que esse rapaz vai dar conta de fazer minha cirurgia, né? Mas assim, a gente vê que tu é novo, mas tu começou muito jovem, então
já tem experiência, estudou muito, estuda muito. E acho que também isso conta muito, né? Eu acho até que, às vezes, você pode ter o receio, né? Tem que ter aquela parte do receio, mas quando é um médico novo, ele vem com uma bagagem diferente, né? Vem com atualizada. Então, às vezes... É que eu digo assim, idade não significa propriamente, né, que a pessoa esteja, né, seja melhor, né, mais capacitado, porque tudo é questão de se atualizar, né? Então, você precisa trazer coisas novas, né? Tá sempre se reinventando, né? Então, hoje, assim, as pessoas que se formam mais recentes têm, né, uma certa facilidade em relação a conteúdos mais novos, né? Então, não necessariamente a idade é o fator principal, né? E eu sempre digo em consulta, às vezes pacientes, né, ficam um pouco receosos, às vezes manda mensagem ali para o Instagram, né, vou marcar uma consulta. E depois que passa pela consulta, que a gente explica, esclarece, acaba dando uma confiança, né? Tudo é questão de você sentir, conversar, ver a confiança que a pessoa passa na fala, né? Fala. Então, a gente separou aqui algumas perguntinhas que eu acho que é a pergunta, assim, que toda mulher deve sempre receber. Por exemplo, muitas pessoas acham que a cirurgia vai resolver todo o seu problema, né? Fez a cirurgia, pronto. Vai beber, vai comer tudo o que quiser. E não é bem assim, né, Ícaro? Eu acho que tu já sempre deve comentar sobre isso, deixar a pessoa ciente. Eu bato muito nessa tecla, né? Que a cirurgia plástica, eu digo que ela sempre é a cereja do bolo, né? Então, por exemplo, um paciente está um pouco acima do peso, às vezes procura cirurgia plástica, não consigo emagrecer, né? Não faço atividade física, quero resolver na cirurgia plástica. E eu digo assim, que ela vai estar buscando uma solução que talvez não resolva o seu problema, né? A cirurgia plástica, ela vem para moldar, né? Por exemplo, no caso de uma lipo, o paciente está um pouquinho mais acima do peso. A gente consegue moldar, consegue tirar o acúmulo de gordura, tirar a flacidez em caso de abdominoplastia. Mas se o paciente não mudar o estilo de vida, não mudar os seus hábitos, ele vai perder o resultado, né? Nenhuma cirurgia, ela garante um resultado a longo prazo. Então, a pessoa volta a engordar, volta, né, a criar uma nova flacidez. Então, eu digo que a cirurgia plástica ela é um complemento da mudança de um estilo de vida. Ela vai dar aquele up, né, aquela melhora, mas se a pessoa não tiver realmente, né, a mudança do pensamento, ela não vai obter bons resultados e acaba se frustrando. Sim, né? Então, já muitas vezes também eu já neguei cirurgia, né, que eu vejo quando a pessoa não vai cuidar, né, porque eu não quero operar por operar, né, eu sempre falo, olha, eu não quero ganhar só o seu dinheiro, eu quero que você esteja satisfeita com o resultado, que você consiga manter. Então, se eu vejo que a pessoa não consegue, não vai se entregar e ter o seu melhor, eu prefiro não operar. Até porque é a minha assinatura, né? As pessoas vão olhar assim, nossa, quem que operou nessa pessoa? Então, né, eu tenho que fazer a minha parte e orientar o paciente. Isso que eu ia te perguntar, era uma das perguntas, tu já chegou a negar. E como é que é a reação da pessoa aí, cara? Como é que tu fala? Como é que é falar pra uma pessoa que não... É difícil, né? A pessoa paga uma consulta, vai lá, não, quero marcar, tô pagando, né? Não, tu vai ter que me operar agora. Né? Exatamente. Mas assim, a gente fala com muito, né, com... estratégia. Com amor, né? Assim, com realmente visando o melhor pra pessoa, né? Por exemplo, eu explico, olha, você vai ter um resultado X operando nesse peso e Y operando no outro peso. Qual que você quer? Todo mundo quer ter o melhor resultado com um peso adequado, né? Então, eu falo eu não vou conseguir entregar o meu melhor resultado operando você nessas condições agora. Exatamente. Então, a pessoa fica ciente do que ela precisa realmente melhorar. E, às vezes, precisa melhorar primeiro, cuidar da cabeça, do psicológico, para poder entrar numa sala, ter essa mudança, né? Exatamente. Eu digo assim que a pessoa ela tem que estar bem consigo mesmo para fazer uma cirurgia plástica, né? Porque ela não vai mudar outros aspectos da sua vida, né? Como, por exemplo, teve já alguns casos, né, de pacientes que chegam até mim, né? Por exemplo, não tô feliz no meu casamento, meu marido, né, já não me olha da mesma forma, né? E talvez associa a cirurgia plástica como uma mudança para o casamento. Uma expectativa, cria uma expectativa. Exatamente. Ali, né? Então, a gente sabe que não é só isso, não é só a imagem corporal, né?
outras coisas precisam ser trabalhadas antes da pessoa, né, ser operada, para não se frustrar. Porque vamos supor, depois que operou e esse marido ainda continua não olhando da mesma forma. E aí, você submeteu a uma cirurgia, né, e não resolveu o seu problema. O problema, na verdade, não está na pessoa. Tá com quem ela está. Exatamente. E acaba se frustra com o médico, talvez ele poderia ter feito algo que mais. Nunca vai chegar no ideal, sempre vai estar querendo mais. Poderia ter feito isso de diferente, né? Então, incrível, a gente precisa triar muito bem, né, os pacientes que a gente... Verdade. E eu acho que o que tu falou vai muito dessa questão de você fazer pra si. Não para agradar o outro, não por causa do outro, exato, né? Uma cirurgia plástica. Não porque é um padrão de estética, exatamente. Não porque fulano é assim, ou porque meu marido quer que eu seja. Eu acho que a gente tem que fazer se você tá satisfeito do seu jeito, ok. Se você não tá, se você acha que fazendo o procedimento você vai se sentir melhor. Exatamente, né? Eu costumo dizer assim, que se você não for bem resolvido na maneira que você se vê, você também não vai ser bem resolvido na maneira que se sente. Então, assim, você precisa estar bem consigo mesmo, né? Eu estimulo quando eu vejo realmente que a pessoa precisa, né? Geralmente, eu opero muitas mães, né? Que acabou de... eu vou entrar nesse rol. Chega lá, eu tenho filho, né? Um negócio meio caído. Eu ainda não sou, mas já quero entrar. Eu vou botar aqui um negócio meio caído, depois da gestação, né? Ficou com aquela pochetezinha, isso, a mama deu uma caidinha. Exato. Então... já estamos adiantando a consulta, né? Já estamos aqui adiantando. E aí, a gente melhora a autoestima, né? E assim, a autoestima, ela muda a vida da pessoa em vários aspectos, né? Em relação à autoconfiança, né? Na vida pessoal, no trabalho, até mesmo dentro de casa, como a pessoa se olha, né? Então, assim, a cirurgia plástica, ela não é só algo estético puramente, né? Fútil, como assim, muitas pessoas ainda têm essa ideia, né? De falar, para que a pessoa vai submeter a uma cirurgia, né? Só para, né, dar uma esticada na pele. Mas, assim, a gente não pode medir a dor, o incômodo do outro, né? O que é pouco para o outro é muito. E aquela diferença do que quando a pessoa se sente, né, mudada, traz toda, né, uma diferença na vida dela, né? Então, no contexto, né? Exatamente. Então, assim, às vezes é pouco para mim que eu tô olhando, que eu não conheço, o quanto a pessoa já sofreu, o quanto a pessoa, né, se olha, né, de maneira, digamos, inferiorizada por estar desse jeito. E, né, quando a gente traz essa mudança, é muito satisfatório, né? Assim, para mim a recompensa maior é essa, né? Quando eu recebo o paciente, ele volta, doutor, você não sabe o que você fez por mim, né? E assim, essa recompensa não tem preço, né? A gente poder trazer essa melhora da autoestima. Ei, Caro, e quais são os procedimentos mesmo que tu realiza, né? Porque a gente viu que teu foco é mama. Aí tu colocou contorno corporal. Quando a gente fala contorno corporal, é qualquer cirurgia no corpo, né? Lipoaspiração, abdominoplastia, no caso as cirurgias mamárias, né? Próteses de mama, redução de mama, a gente faz a lipo HD, que hoje está muito, né, muito em alta, né, mas também tem que ter uns critérios, né? Não é todo mundo que tem indicação de fazer a lipo HD. Tem essa questão. Eu não sabia também. Tem. A lipo HD, como o próprio nome diz, é high definition, significa alta definição, né? Então, os critérios de um paciente para fazer essas cirurgias é um paciente que já pratica atividade física, já está dentro do peso e quer definir um pouco mais, né? Deixar mais marcado. Então, não posso pegar uma paciente que está muito cheinha e definir aquele abdômen. Não vai combinar. Não vai ficar legal. Aqueles gominhos e a pessoa com o braço mais gordinho, a perna não é torneada, não é malhada, né? Eu digo que fica parecendo uma tartaruga ninja. Né? A pessoa cheinha e com os quadradinhos no abdômen. Então tem que ter, né, uns critérios. Tem que ter lá os seus critérios. Exatamente. Até pra ficar bonito, né, doutor? Assim, hoje a gente preza muito pela naturalidade. Sim. Né? Eu não quero que um paciente que opere comigo, a pessoa olhe assim, aquilo ali foi lipo. Eu quero que a pessoa veja, tem alguma coisa diferente nela, está mais bonita. Mas não sei o que aconteceu. Né? Então, assim, a gente preza pela naturalidade, mas, né, dando um bom resultado. Mas a lipo HD, ela é um pouco mais delicada de fazer? Ela é a mesma coisa que a lipoaspiração, né?
a técnica cirúrgica é basicamente a mesma. A gente usa os mesmos instrumentos, né? O mesmo aparelho. Técnica. O que diferencia é a questão de como a gente realiza essa lipoaspiração, né? Por exemplo, na HD, a gente tem algumas áreas que a gente trabalha, a gente lipa mais para ela marcar mais a musculatura, tá? Mas em relação à questão de cirurgia, de pós-operatório, é o mesmo procedimento, tá? Sim. O que muda realmente são alguns refinamentos que a gente faz na hora da cirurgia. O custo também é um pouquinho diferente? É um pouco mais elevado por ser uma cirurgia um pouco mais trabalhosa, que a gente gasta um pouco mais de tempo. Esses gominhos, como é que forma? Coloca uma placa. Eu sempre fiquei curiosa pra Isso tudo é através da lipoaspiração. A gente lipa a região da barriga um pouco mais superficial, marcando a própria pele. Então é como se a pele simulasse o músculo. Entendi. Eu pensei que colocavam a placa. Não. Nada. Que loucura. Eu pensei que era uma placa. É a prova da tartaruga. A prova de bala, né? A pessoa ali. É mesmo. Não, sério. Eu jurava que era uma placa. Mas é uma dúvida que talvez muitas pessoas tenham, né? Vocês comentem aqui se vocês acham também. Eu pensava que enxertava alguma coisinha assim. Tem umas técnicas hoje que a pessoa enxerta no músculo, né? Pra então dar mais uma mais tonificação. rumo. Ela tá atualizada. Ela pesquisou mais já que viu. eu. É a placa, nunca passou pela minha cabeça. Não, essa daí a pessoa não passa nem no aeroporto, né? O negócio pitando lá. Alguém vai ter que tirar essa placa. Na hora do frio, não é? Né? Mas eu achava que era alguma placa. Doutor, e tem diferença de risco? Tipo assim, a uma é mais... Não, ou é mito? A cirurgia é a mesma coisa. Entre uma e outra... você risco fala da lipo cirúrgico- HD com a lipo normal. isso, Não, com é a a mesma, lipo. é a mesma cirurgia. E tem também uma outra que é a hidrolipo. Eu sempre, assim, na minha concepção, a hidrolipo ela era menos invasiva. Essa é a ideia que se vende hoje, né? Ah, tá. Uma dúvida mesmo. Quando a gente fala em hidrolipo, ela também é a mesma coisa que lipoaspiração. A técnica cirúrgica é a mesma, os materiais que a gente utiliza é o mesmo, mas quando a gente fala em hidrolipo, geralmente são pessoas que fazem essa cirurgia num ambiente fora do hospital. Numa clínica, por exemplo, que aí dá uma sensação de ser algo menos invasivo. Porque não faz com anestesia geral, faz só com anestesia local. Né? Então acaba vendendo a ideia de ser algo mais superficial, menos arriscado. Mas a cirurgia em si é a mesma coisa. O risco é o mesmo. Exatamente. Então, é preferível que se faça num... Eu, particularmente, não gosto de fazer porque eu acho muito desconfortável para o paciente. Você ali fazer uma cirurgia grande dessa, só com anestesia local, né? O paciente está acordado, sente mexer, sente dor, né? Então... Não é que ela vai ter uma recuperação mais rápida, né? Ela vai estar fazendo num ambiente diferente e que as pessoas vendem como algo, né, mais tranquilo. Mas a cirurgia em si é a mesma. Eu também pensei que fosse, tipo assim, uma região menor. A pessoa quisesse tirar só os flancos. Por exemplo, áreas pequenas dá até para fazer, né? Mas não gosto também de trabalhar, por exemplo, operar uma área aqui, depois ter que voltar a fazer outra. Quando for para fazer, né? Para dar harmonia. Você já tá ali, exatamente. Né? É isso que eu te E a pergunto. gente preza pela segurança, né? Eu, particularmente, a segurança é o primeiro lugar, né? A vida do cliente está em jogo, né? Exatamente. A gente está cuidando de uma vida, né? Então, assim, se eu vejo que, por exemplo, fazer uma cirurgia numa clínica que não tem um suporte adequado, eu vou estar adicionando um risco maior. A gente nunca espera que tenha alguma intercorrência, mas se tiver, a gente está amparado dentro de um hospital. Está preparado. Verdade. Né? E com relação a cirurgias, assim, tu acha que é interessante fazer mais de uma cirurgia, por exemplo, mama, lipo, e depois enxerto no bumbum, tudo junto? A gente... Porque tem gente que, vou fazer isso logo aqui. a anestesia. Eu aproveito, sabe por quê? Porque eu sei que eu não voltaria. Mas eu sei. Mas eu já vi dizer também que não é muito bom. Aí eu não sei, é uma dúvida mesmo. Então, a gente vê no somatório total das cirurgias o quanto tempo a gente vai gastar, né? Tem cirurgias que são longas, né, que a gente prefere fazer separadamente, mas dependendo do caso, mesmo fazendo tudo isso junto, mama, abdômen, lipoaspiração, em pacientes, por exemplo, bem selecionadas, que não tem um acúmulo grande, ou a mama não é tão volumosa, que eu vou ver que no final da cirurgia eu não vou gastar tanto tempo assim, eu acabo fazendo tudo junto.
Já também teve casos de operar separadamente, que ou a pessoa já estava um pouco mais cheinha, que eu ia acabar gastando um pouco mais de tempo na lipoaspiração, ou a mama era muito volumosa, que ia dar um pouco mais de trabalho. Nesses casos, a gente opera separadamente. Então, assim, vai muito de paciente para paciente, Sim. tá? Não tem, assim, um padrão de dizer opero todas ou não opero nenhuma. Vai de cada paciente, da idade, da né? situação, né? Da de situação, cada um. exatamente. Tá? Mas dá pra gente fazer, sim, cirurgias associadas, né? Mas prezando por esse tempo final de cirurgia. E qual é o pós-operatório, assim, que é o mais delicado, que a pessoa tem que ter mais cuidado? Olha, todo pós-operatório você tem que ter um certo cuidado. Mas eu já vi, né? assim, pessoas que já fizeram. Inclusive, a gente conhece uma pessoa que fez com o doutor Isso, Ícaro, arrasou, está belíssima. Arrasou, Mais belíssima gente, ainda. tá só andando de top, só de só fazendo croco. inveja aqui pra gente. E aí, tem muita gente, assim, que relata que mama é bem tranquilo. Lipo já é um pouco mais delicado E que doloroso mama. também. Normalmente, as pacientes se incomodam mais da dor na lipo, né? Por ser uma cirurgia um pouco mais invasiva e tudo mais. Então, em termos de dor, a lipo ela costuma incomodar um pouco mais do que as outras regiões, tá? Mas, normalmente, a cirurgia de mama, por exemplo, quando tem que reduzir a mama ou fazer a mastopexia, que tem um corte maior, precisam de um pouco mais de repouso por conta dos pontos que a gente dá, né? A questão da movimentação, de não fazer muitos movimentos com o braço para não romper os pontos, né? Então, a recuperação acaba sendo um pouco mais demorada numa mama do que numa lipo, porque na lipo a gente não tem tanta restrição quanto de movimento, tá? Entendi. Doutor, em relação a situações que podem ocorrer no pós, por exemplo, uma amiga minha fez uma abdominoplastia e aí criou um seroma, né? Então, isso acontece muito, né? Muito em pacientes, né? O que pode se fazer para evitar? O seroma, o que é? É um acúmulo de líquido, né? Que se forma dentro do abdômen. Existem técnicas e técnicas que ajudam a reduzir, né? Por exemplo, o uso de dreno. A gente utiliza hoje o dreno, que ele ajuda a reduzir, né, essa formação de líquido nos primeiros dias. Então, eu particularmente não tenho, né, muitos casos de seroma. A gente não costuma observar com frequência, né? É algo que pode acontecer com todo mundo, né? Depende do organismo da pessoa? Depende também dos cuidados do pós-operatório, entendi. né? Se a pessoa seguiu as recomendações direitinho. Se fez as drenagens. Se fez as drenagens. As drenagens são muito importantes, né? Se usou as cintas cirúrgicas direitinho, tá? Com uma boa compressão. Então, assim, são vários fatores que a gente precisa analisar para chegar... Externos, né? Exatamente, para chegar numa causa, né? Entendi. E outro mito também que falam, não sei se é mito ou se é verdade, é que após uma cirurgia, um pós-operatório, você não pode tomar banho do chuveiro. É verdade? Porque tem anticorpos que possam Na fazer verdade, a questão do banho é mais por conta da preocupação com a cicatriz. Como a pessoa está com uma cicatriz ali recente, de não correr o risco de contaminar, de entrar dentro dessa cicatriz. Água. A água, exatamente. Mas não é por outros motivos. Geralmente é por conta do risco de contaminar. Então o banho tem que ser de lencinho. Hoje... Eu não sabia dessa. Não, mas olha, hoje, por exemplo, eu utilizo um curativo que ele veda totalmente a cicatriz, então a pessoa no dia seguinte ela já pode tomar banho. Né? Não tem problema nenhum. Tecnologia cada vez mais gente, avançada, daqui a pouco, né, pra gente tá saindo da sala de Júlia, já dando cambalhota, indo direto pro crossfit. Pois é, já indo pro cross. E qual é a cirurgia que é mais realizada hoje, Ícaro? Olha, diria que tá meio a meio prótese de mama com lipoaspiração, né? Então, antes era prótese. Antes era prótese, hoje a lipo cresceu mais. Realmente, hoje em dia. Antigamente, assim, era uma coisa artistas, atrizes, era uma coisa né? muito distante. Muito distante. Hoje em dia... E as pessoas tinham mais medo, né? Então, hoje, assim, ainda tem um certo medo, né? As pessoas que fazem, entram ali, né, meio receosas, mas tem se perdido um pouco mais, né? Acho que, assim, tanta divulgação, a gente vê tantos artistas fazendo e divulga, e aí acaba que as pessoas já vão, né, estudando um pouco mais e perdendo um pouco desse medo. E assim, querendo ou não,
tem algumas situações que deixam um pouco as pessoas amedrontadas, né? De casos, fatalidades que infelizmente acontecem. Infelizmente. E aí, Carol, o que tu indica, assim, para as pessoas? Quem tem vontade de fazer, para quem tem vontade de fazer. Eu sempre digo assim, que a vida é um grande contrato de risco, né? Tudo que a gente for fazer, a gente vai ter riscos, né? Mas se a gente for pegar estatisticamente, né, a chance de acontecer qualquer coisa dentro de uma cirurgia plástica, risco de morte, por exemplo, é muito, muito baixo. Isso é menor do que 0,1%, tá? Existem casos que acontecem que a gente vê, mas são as exceções, né? Eu até comparo como andar de avião, né? O avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Isso que eu ia te perguntar. Então deve ser meio que andar de avião. Hoje Exatamente. a gente corre mais risco andando de carro. Exatamente. Mas eu prefiro andar de carro. Avião é o meio de transporte mais, às vezes, cai, né? Ninguém dá, quando você vai viajar, ninguém dá uma certeza para você que você vai chegar no destino final, né? E quando cai, vira notícia no mundo todo. Mesma coisa a cirurgia plástica. Sim, quando acontece alguma tragédia dessa, pequena, né? é uma notícia que acaba se repercutindo maior porque não é algo comum de se acontecer, né? Mas assim, quanto mais a pessoa conhece, mais ela estuda sobre o assunto, mais ela sente confiança no profissional que ela está fazendo, no ambiente que ela vai operar, esses riscos eles vão diminuindo. A pessoa se sente, né, mais segura, vai com medo, mas vai, né, mas a gente passa, né, o máximo possível de segurança, de explicações para a pessoa ficar mais tranquila possível. E assim, procurar mesmo um profissional, né, de qualidade, que já tenha, né, feito cirurgias em outras pessoas que você conhece. Exatamente. Eu vejo muita gente falando isso, né? Hoje, assim, tem muitas pessoas que não são da área que fazem cirurgia plástica, né? A chance de você acontecer algum problema com a pessoa é maior com um profissional que não está habilitado do que um profissional de cirurgião plástico, né? Então, assim, a pessoa tem que ver direitinho a formação, entrar, né, pesquisar o nome para ver qual a área, né, dessa pessoa que está atuando, para a gente diminuir os riscos, né? A gente está lidando com vida, não é Com qualquer certeza. coisa, né? E até ver a questão, cara, é barato, mas talvez esse barato... Exatamente. Né? Hoje as pessoas, né, infelizmente, ainda buscam muito pelo preço. Pelo né? preço. Então, é aquela coisa, às vezes o barato que sai caro depois, né? Se não der certo, né? Para você. Fisioterapia. O resultado ficar além, né, do que a pessoa esperado. E acaba que para consertar, acaba se tornando muito mais caro. Né? Então, eu digo sempre que, assim, para a pessoa fazer uma cirurgia plástica, ela tem que estar bem preparada, né? Tanto dos aspectos que a gente já falou, né? Fisicamente, emocionalmente e do ponto de vista financeiro, né? A pessoa tem que ter uma reserva, porque a gente está lidando com algo que não é uma matemática, 2 mais 2 são 4, né? A gente está lidando com um organismo que tem reações, existe possibilidade de complicações, então a pessoa tem que ter também uma certa reserva para poder conseguir, né, arcar com qualquer coisa que venha a surgir. Qualquer eventualidade. Exatamente, no pós-operatório. E assim, tu percebeu que teve algum aumento da busca do universo masculino, Ícaro? Teve. Sim, né? A gente... Hoje os homens estão... Os vaidosos, homens vaidosos, estão bem né? vaidosos. Então, qual a diferença do homem e da mulher? A gente estava conversando antes aqui. Eles já chegaram homens lá no consultório? Já fez, né? Lipos, né? As lipos estão aumentando também entre os homens, né? Não tanto quanto as mulheres, né? Porque a mulher ainda é a grande demanda do consultório, mas os homens têm procurado ainda mais. Talvez os homens ainda tenham um pouco mais de receio pelo próprio preconceito em si, né, da sociedade. Você deve fazer lipo, né? Nem fala pra ninguém sabe. Homem não divulga, né? A mulher, quando vai fazer essa dia, ela já divulgou pra todas as amigas que ela vai na consulta. Né? Ela manda as fotos dos peitos pra toda a mulher, pra todas as amigas, pra mostrar o resultado. Homens, não, se ele falar... te vi no hospital. Eu? Não era eu. Não era eu. Tá enganado. Doutor, sigilo total. Exatamente. Tu nunca me viu aqui. E o homem é mais medroso, né? Ele é mais, né, pra dor. O homem, ele não... Imagina um pós-operatório de homem. Deus é muito sábio em ter criado a mulher pra ter filho, pra parir, viu? Se fosse um homem, ele morria ali mesmo no parto. Não ia aguentar. Era assim, paria, morria. Exatamente, era.
Não, instinto. O homem tem um pouco mais de receio, né, por conta disso, né? Do medo, da dor e tudo mais, né? Mas tem crescido, né? A gente tem observado um pouco um volume maior também no universo masculino. Ei, Carol, teve alguma situação assim engraçada? Eu acho que engraçada é Ou muito complicado, né? Numa mesa de cirurgia. Mas alguma situação assim que tu lembra, meu Deus, isso aconteceu comigo. Imaginei. Olha... De alguém parar, chegar na cirurgia e desistir. Já? Não chegou de fato a desistir. Mas ficou com medo. Mas tem há pouco tempo, inclusive, né? Uma paciente que a gente marcou a cirurgia, né? De manhã cedo no hospital, e aí ela não apareceu, né? E aí eu mandei mensagem, oi, cadê? Estamos esperando você, né? Todo mundo lá esperando. Estávamos lá, né? Esperando a paciente. Eu também. E já assim, o paciente já tinha pago tudo, né? Hospital, né? Anestesista, tudo tava tudo, preparado. né? E ela, desculpa, até vou atrasar, tô indo, né? Aí chegou, né? Se tremendo igual vara verde. Acabou fazendo a cirurgia, mas depois uma amiga dela me falou, olha, ela disse que não ia pra cirurgia, ela só foi porque você mandou mensagem e ela ficou com vergonha de dizer que não ia mais. Mas se fosse a sua secretária, ela ia falar que não ia na cirurgia. Então, a sorte é que eu mandei essa mensagem, né? Gente, eu acho que ele tava adivinhando. Essa daí não vem. Ela tipo assim, meu Deus, será que eu vou? Será que não vou? Mas foi. Então, mas foi, graças a Deus deu tudo certo, né? Ficou tudo bem. É normal ter um certo medo, né? Mas assim, a pessoa precisa ter ali, né, um pulso firme, falar, não, vou encarar, né? Sim. A cirurgia, ela é local? Não. Da lipo? Ou é geral? É Normalmente o utilizamos. né? Prefiro. Normalmente a gente utiliza a cirurgia, Me a anestesia ceda. geral, porque é mais confortável para o paciente. Ele apaga durante a cirurgia, Com né? certeza. Só acorda já com a barriguinha Mas não é a chapada. hacker, não, né? Não, Que é... no dia que eu fui parir, eu disse pro médico Eu que eu queria lembro, tava sedar. lá. Ela tava lá, eu digo, me seda. Ele, menina, fala, Ela já vai tinha meter o tido a criança. Não, tu já tinha tido a criança. Aí eu pedi pra Aí ele- ela, eu quero dormir, me bota anestesia. Aí eu, meu Deus, tu rapaz, e eu, minha irmã, só falta fechar e sair. Eu O pior já passou, Eu né? prefiro não ver nada. Acordar, tô lá. Eu acho que antes eu era mais corajosa. Eu te falei que eu já fiz uma cirurgia, né? Foi super tranquilo. Agora, hoje... Tu fez acordada, Lânia? A tua? Não, foi cirurgia Geral? Mas eu acordei. Assim, não abri o olho. Eu ouvia as Sim. conversas. Já no finalzinho da cirurgia. O médico falando, faz um ponto aqui, não sei o quê. A minha amiga Só que também bem aconteceu distante. isso com ela, que ela disse que no meio ela tava fazendo uma lipo Ah. e como dá um sacolão, Sacalão. um sacalão, ela disse que acordou, mas meio assim, sem sentido, mas ela escutava. Sim. Isso acontece. Nesse não? caso, por exemplo, deve ter sido utilizada a RAC, né, ou a anestesia peridural, que é nas costas, e junto com a sedação, que não é anestesia geral. Entendi. É só um sedativo para a pessoa dormir, mas ela acaba acordando no meio da cirurgia, né? Então existe essa opção também. Só que normalmente eu prefiro operar com anestesia geral, que não corre esse risco do paciente ter que ficar acordando, né, e sentir algum desconforto, às vezes fica ali um pouco apreensiva, né? Então mais por questão de conforto mesmo. Mas nunca aconteceu, doutor, de alguém acordar, falar? Não, graças a Deus não, senão eu ia tomar um susto. Mas a cirurgia da mama, ela fica com os braços ou não? Como ela fica totalmente apagada na anestesia Não geral, precisa. ela não se mexe, né? Não consegue Porque o mexer. parto é, né? Não, o parto é Amarra o diferente. É porque É porque é total, não sei. o parto, como é só hack, né? a Você gente- não fica sedada, E né? o Você hack- consegue... gente, A hack é aquela totalmente leiga. anestesia nas Pois costas. é, o hack a pessoa não dorme, é só pra dorme. não sentir dor mesmo. Exatamente, é só pra não sentir dor. Tem que ser pra dormir é o hack e a E sedação. a sedação. Ou É um sedativo, anestesia ou anestesia geral. Tem essa questão da anestesia geral, cair o cabelo, as mulheres. Tem um mito, né? Falando em Aham, relação à anestesia. isso. Na verdade, não é a anestesia em si. É o próprio trauma cirúrgico, né? Por conta da pessoa fica ali muito tempo parada, numa posição. O organismo, ele entende isso como... O nosso organismo, ele não sabe que você está fazendo uma cirurgia ou se você for atropelado. Então, ele acaba liberando... Meu Deus, que loucura. Se você
Sofreu um acidente. Exatamente. Então, assim, ele libera muitos fatores inflamatórios que acaba diminuindo a circulação do sangue que chega, né, para o cabelo. Então, isso acaba caindo o cabelo, mas não pela própria anestesia, mas pelo trauma cirúrgico. Toda cirurgia, Toda então, a cirurgia. Existe esse risco, exatamente. Falando em questões imunológicas, para quem usa biológicos, para quem tem doenças autoimunes, doença crônica, tem alguma restrição? Pode fazer? Não pode? A cirurgia plástica em si pode. Agora a gente tem um certo cuidado quando for colocar prótese, né? Em caso de colocação de prótese. O paciente que já tem uma doença autoimune, ele pode recusar. Ele tem uma chance maior de ter uma rejeição em relação à prótese, tá? Entendi. Então, assim, precisa fazer. Tem que ser bem, né, conversado, né, ter a liberação do médico com quem ele acompanha, por exemplo, se for um reumatologista ou algo do tipo, para, né, saber dos riscos que a pessoa está ciente. Não que seja uma contraindicação absoluta, mas ela tem que estar ciente de que existe um risco maior. E outra coisa também, circulou muito nas redes sociais há algum tempo sobre a questão da colocação da prótese gerar uma doença autoimune no organismo, pelo fato do organismo rejeitar, alguma coisa do tipo. É verdade? Existe, né, a doença do silicone, né, a questão da rejeição. É um assunto ainda muito novo assim, pra gente na medicina, né? A gente não tem tantos relatos, né, nos casos, nos livros onde a gente estuda. A gente vê mais relatos assim de pessoas que comentaram que tem alguns sintomas, mas a gente não tem de fato um número tão preciso, né? Vai muito de organismo. Vai muito de organismo, né? Por exemplo, pessoas que já têm propensão a ter uma doença autoimune, ou às vezes nem sabe que tem e coloca uma prótese e acaba desenvolvendo, né? Mas mesmo assim, mesmo diante dessas circunstâncias, a gente observa são casos mínimos, né? muito raros, né? A gente, mesmo na nossa prática atual, né, são poucas as pessoas que têm alguns sintomas em relação a isso, ao termo rejeição, digamos assim, né? É claro que a gente explica que a prótese, ela não é algo que é do nosso organismo. Então, ela está sujeita a ter algumas alterações, algumas complicações, né? A gente explica para o paciente que pode acontecer alguma coisa, mas a gente não tem como prever em quem que vai acontecer. Certo. E a questão da cirurgia mamária, tem muita gente que fala assim, eu só vou colocar depois que eu engravidar. Mas hoje já existem cirurgias em que a pessoa pode amamentar com a prótese. Pode. A prótese ela é colocada embaixo da glândula mamária, que é onde produz, né, o leite. Então, ela não interfere em nada na amamentação. Tá? A pessoa pode amamentar normalmente. Tem muita gente que espera, né, mais por conta da modificação que a mama pode ter após a gestação. Né? Então, tem gente que engravida, a mama ou aumenta muito, ou diminui muito. E aí as pessoas acabam que, não, eu quero fazer uma cirurgia só, espera engravidar. Mas, por exemplo, para um paciente que é jovem, tô ali nos meus 20 anos, não tem nem pretensão tão cedo de engravidar, né? Não sabe, não tem por que também esperar esse tempo todo. Né? Se ele tem aquela vontade, tem essa vontade, exatamente. Mas, por exemplo, se uma pessoa botou silicone e engravidou, se ela fez porque tem gente que coloca aí por cima, né? E tem essa por baixo. Essa por baixo não tem risco. As duas não tem? Não, as duas. Entendi. Tá? Então, tanto em cima quanto embaixo do músculo não atrapalha em nada a amamentação. E quanto tempo? Porque tem um período que você tem que fazer a troca, não tem, doutor? Então, esse é outro mito também. As próteses de hoje, dos materiais que são feitos atualmente, elas são feitas com um material que não tem prazo de validade. Então a pessoa morre lá, o esqueleto... Aí fica só... Tem só as bolinhas. Tem aquele meme, né? Que a pessoa diz que não vai levar nada quando morre. Aí tem o silicone, leva... Eu vou levar o meu silicone. Exatamente. Paguei por ele, vou levar. Então, tá lá no meu caixão. Então, as próteses de hoje não precisam fazer essa troca. Não precisam, né? Antigamente fazia a troca a cada 10 anos, né? Porque eram os materiais, né, que tinham uma qualidade inferior. Mas hoje a pessoa pode viver a vida toda, tá? Só se ela quiser trocar o tamanho. Geralmente coisas, né? acaba trocando porque a mama cai, né? Nenhuma cirurgia é pro resto da vida, né? Porque a mama vai cair ou a pessoa quer aumentar, diminuir de tamanho e acaba tendo essa troca, mas não obrigatoriamente porque a prótese venceu. E para quem tem essa questão além de aumentar o tamanho e tem o problema da flacidez, tem uma outra cirurgia, né, doutor, que faz junto com a implementação. Que é a mastoperação. Implantação. No caso, é a mastopexia. Que é tirar a pele, né? Exatamente. A mastopexia é para quem já tem flacidez, que a mama tá caída, né? Porque existe a diferença entre só colocar a prótese,
A gente só coloca prótese na paciente que já tem a mama mais firme, que ela não 20 tá... anos, meu amor. Mais novinha. 18 anos, 19 anos. Não, olha, mas já tem pacientes que eu já coloquei prótese que já tiveram filhos, engravidaram e a mama continua no lugar. Minha mãe. Tem as sortudas. Meu Deus, minha mãe. Teve 3 filhos. Minha mãe teve 3 filhos. Tinha miroca. Intacto, mamãe. Só assim, ó, abençoada. Abençoada. E não caiu. É e mesmo? ela tem não, ela tem um peitinho, né? Então, assim, Mas vai muito não da genética caiu. da pessoa, Tem algum né? nome tem algum tipo de mama que é assim? Tem um nome específico? Não, né? Não, é assim, é da Sorte. pessoa, né? É, Sorte. exatamente. Abençoada. É sorte. Abençoada, Nesse porque ela caso, já tem seria 60 só prótese, anos. né? Só uma prótese, né? Mas e tem pessoas jovens, né, com 15, 16 anos, que a mama é volumosa, caída, nunca tiveram filhos e precisa reduzir. Reduzir. Né? Porque vai da genética de cada um. Né? E a Sim. mastopexia é isso, é retirar o excesso de pele para reposicionar essa mama. E aí a gente pode colocar ou não a prótese, né? Vai depender do entendi, desejo da pessoa. Do desejo. A pessoa pode só levantar. Pode, se a pessoa tiver uma mama assim relativamente grande, com certa quantidade de mama, a gente consegue trabalhar ela sem necessariamente colocar uma prótese. Entendi. E tu faz também redução, doutor Ícaro? Redução de mama? Aham. Sim, Faz sim. também. Fazemos toda a Faz cirurgia na mama. Faz redução Com e sem prótese, né? Isso. E a colocação de prótese, né? As cirurgias mamárias em geral. Em geral, né? Sim, sim. E aí, doutor, tu tá agora... daqui a uns meses vai pro teu consultório novo. A gente Já tá, pode falar? Já pode dar spoiler? Já tá nos finalmente. A gente já quer ir. Já quer ir, A gente já fez uma Vamos consulta lá. prévia. Vamos lá conhecer, né? Nós A vamos gente conhecer. tá montando agora um consultório, né, pra ter, né, a minha própria identidade, né, que com É bom colocar, cadê aí, Gente, Ícaro Costa, olha aí, cirurgia muito plástica. chique, olha aí, Ícaro. Sou eu. Ei, cara, tu sempre trabalhou aqui em São Luís. Sim, eu fiz minha residência em São Paulo, né, em Aham. Campinas, e aí eu voltei, tem mais ou menos uns 3 anos, e tô morando Desde aqui desde então. então. Eu trabalho aqui em Imperatriz, né? Imperatriz foi onde eu me criei, minha infância toda. Então tenho laços, né, Laços já, né, de amigos, amizade, né, de longas datas, e Imperatriz já tinha, né, então certos contatos que acabou que eu optei por trabalhar lá também, né? Então eu trabalho tanto em Imperatriz quanto aqui em São Luís. Então faz essa Ainda ponte, hoje. ficar fazendo essa ponte. Isso, eu tô praticamente metade do meu tempo aqui e lá, né, dividido, uma semana aqui e legal. uma semana lá. Então, o povo de Imperatriz, ó, já sabe. Só entrar em contato com o doutor Ícaro, Estamos lá ver também. o dia que ele vai estar lá e marcar sua consulta. Já marcar a consulta. Sim. Tu veio pra cá com quantos anos, Ícaro? Eu vim pra cá quando eu passei na faculdade. Eu morei em Imperatriz até os meus 17 anos, né? Então, Tu fez a veio- faculdade aqui. fiz aqui em São Luís. Aí veio eu pra passei na estudar. faculdade. Tua já vim família veio também ou tu tinha família lá e vinha pra cá sozinho? Eu morava com meu pai em Imperatriz e minha mãe morava aqui. Ela já tinha separado do meu pai e minha mãe já morava com as minhas irmãs, né? Então, quando eu vim pra cá, Então tu foi o único que ficou com o Foi, pai. fiz companhia pro meu pai, né? Os Não, homens. não deixar o bichinho lá sozinho. E aí, né, teve jeito, quando eu passei na faculdade, né, tive que vir pra cá, né? Mas, né, gostei muito, né? Gosto muito de São Luís, né? Me adaptei, então... inclusive é aqui que eu tô montando meu consultório pra realmente, né, me estabelecer. Aqui né, o local onde me sinto bem e fui bem acolhido também. E tem mais médicos na família, Ícaro? Olha, eu fui o primeiro, né? Primeiro, Olha, né? gente, Era ele é o do meu orgulho pai. da Era. Mas tinha aquela coisa assim, meu A filho tem que pressão. ser médico. Não, assim, lá em casa era bem tranquilo, né? Em relação, assim, ao que você decidir, né? Mas, assim, se quiser medicina, melhor. Porque minha avó, eu lembro que minha É. avó, mesmo depois eu formada, ela dizia: Ô minha filha, ainda dá tempo de fazer medicina. Eu disse: só se eu Dá fosse pra- pediatra. Então. Que aí que eu gosto de lidar com criança, mas. não dava pra Mas mim mesmo essa assim, pra você tem que passar por todo o processo, né? Você vai ter que olhar tudo, Tem que né? olhar tudo. Exatamente. E aí tem que ser primeiro clínico geral, né? Todo mundo. Você quando se forma como Pra quem médico tem interesse generalista, aí né? pros jovens, quem quer fazer Quem tá medicina, começando, querendo... Explica aí, doutor, pra eles. Sim, a gente, quando entra na faculdade, né, a gente sai como médico generalista, né, que né, tem que saber de tudo um Tudo. pouco, né? Você vai para um pronto-socorro, né, você vai lidar Olha, tudo. com criança, né, com Ai. idoso, então você sai com uma formação
geral, né? E aí depois é que você vai se decidir se especializando, realmente você quer, né, fazer alguma especialidade ou não, né? Também não é obrigatório, né? Tem gente que fica só na medicina mesmo, né? Que fica só cuidando mesmo dessa questão geral. Qual foi o start ali que tu decidiu? Cara, eu vou pela cirurgia plástica. O que te fez olhar para esse universo? Então, como eu falei, eu queria cirurgia, né? Então, assim, primeiro eu vou fazer cirurgia, né? Sabia que gostava, né, de operar. E aí a cirurgia plástica, eu, né, me encantei durante passando pelos estágios e tudo mais, que eu vi que era uma cirurgia que eram cirurgias bonitas, né, de se ver, você ali, né, tirar. A pessoa entra de um jeito e sai de outro. É uma mágica. A questão de você mudar realizar um sonho. Exatamente. Você não está lidando com doença. Isso, né? exatamente. Você está lidando com desejo, com sonhos. Um pouco mais leve, sim. Então, assim, eu queria, né, modificar a vida da pessoa de alguma certa forma, né? Então, foi dentro da cirurgia plástica que eu me encontrei. Né? Bacana. E também, por ser algo novo, assim, não novo, mas que... Algo que está crescendo cada vez mais, espaço. Né? Hoje a população tem buscado mais, né? Assim, desde pessoas mais jovens, né? Acho que tanto por a questão da mídia e tudo mais, então a gente vê mulheres, né, a partir de 16, 17 anos já procuram, né, querem colocar prótese, querem fazer lipo. Tem a idade mínima, doutor, para fazer assim mesmo, a questão mesmo física? Assim, a mulher, geralmente, a partir dos 16 anos, ela já está ali formada, né? Não vai... Assim, os hormônios já pararam de atuar, né? Em termos de crescimento. Digamos que a partir dessa idade já se consegue fazer. Já consegue fazer, plástica, né? A gente sempre pede, assim, quando é menor de idade, ter autorização dos pais, né? Por conta das medidas legais. Já teve gente menor de 16 anos que fez? Procurou? Já operei, por exemplo, menina de 15 anos que tinha mama muito volumosa, que não era só questão estética. Entendi. Por causa da dor, né? De não conseguir da postura, de não conseguir fazer uma atividade física, né, e tudo mais. E aí a gente, né, conseguir ter essa, né, dar essa melhora, associando a reparadora com a estética. Questão de saúde também, né? Primeiro, saúde, mas de colocar o silicone. Já 17 anos. Não, mas menos assim, 15, 14 anos não. Não, né? aí não, porque aí já tá muito novinha, né? não sabe o que, né? Ainda não sabe o que é, ainda tem que esperar um pouquinho mais, vamos esperar um pouco mais. E doutor Ícaro, qual é o diferencial do Ícaro Costa? Olha, é difícil falar de si, né? É verdade. A gente fica um pouco... constrangida. Mas, assim, o que eu vejo, né, que eu entrego para o paciente é a assistência no pós-operatório, né? Isso aí, que é primordial. Porque, assim, é o que diferencia realmente, né, o bom cirurgião plástico, né, do não bom cirurgião plástico. Porque, assim, depois que você tá ali, ganhou o dinheiro, né? Então, às vezes, tanto fez como tanto faz, né? Então, já ganhei, né? Não preciso dessa assistência. Então, hoje, assim, o que eu faço muita questão é de acompanhar de perto o paciente, né? Então, todo paciente que eu opero, ele tem o meu contato, ele tem o meu número, porque para mim é muito fácil, porque eu sei lidar com a cirurgia, né? E às vezes o que eu acho que para mim é besteira, para o paciente não é, né? Então é alguma coisa, saiu uma secreçãozinha, isso é normal, né? Então, assim, ele é acessível. Assim. Já tava assim. Não, eu ia passar 24 horas perguntando, doutor. Eu me mexi aqui. Esse chaçozinho aqui diferente, é normal. Então, assim, o paciente ele tem completo acesso a mim, né? Tem meu número, qualquer momento do dia, qualquer hora, ele pode me contactar. Então, a gente está sempre acompanhando muito de perto, né? Essa assistência realmente é o que eu prezo muito. Né, até porque o cliente, ele tá ali vulnerável, ele acabou de sair de uma... sensível, tudo é novidade, né? Então, assim, o medo, né? E o pós é tão importante quanto a cirurgia para o resultado, né? Exatamente, né? Se você não... Por exemplo, a pessoa que está em dúvida entre fazer um curativo, né, e fazer alguma coisa errada, pode comprometer o resultado, né? Então, assim, eu tô, né, realmente sempre... acompanhando, né, a minha equipe, né, que faz as drenagens, né, todo mundo ali tá sempre me atualizando em relação a como é que anda o paciente.
Exatamente. Com relação... quem não conhece o Instagram do Ícaro, é Ícaro F. Costa, né? É doutor.ícaro F. Costa. Cuidado com os fakes. Tem? Sério? Nossa, esses últimos dias aí... Mentira! Tem aparecido... polêmica aqui na entrevista. Fake de doutor Ícaro. É bom que o povo já começa a sabe. saber. Eles Não, botam... e não só meu, né? Eu vejo de muitos colegas, Mas eles né? botam o quê? Com tua foto, com teu nome de doutor mesmo? Tudo. Parece que você tá entrando no meu Instagram. Tem Meu inclusive o link para agendar Deus. consulta direcionada pro WhatsApp da clínica, né? Gente, que loucura. Tudo assim, pra dar golpe, né? Exatamente, para golpe, né? Então eles entram em contato com os pacientes dizendo que vai ter algum sorteio, né? Para pegar os dados dessas pessoas, né? Então pega informação de número, né? CPF, aí hackeia a conta dessa pessoa. Olha, é por isso que existe hoje em dia muitas contas sendo hackeadas, porque o negócio pessoas... tá profissional. Tá, estão Já cada aconteceu vez... isso comigo com um restaurante bem famoso aqui de São Luís. Me ligaram. Nossa. Me ligaram. Aí eu, nossa, me ligaram, é do restaurante mesmo. Você foi sorteada. Eu, ai, que legal. Um jantar. Aí eu, meu Deus. Aí, olha... Mas você precisa fazer aquele pra pix. gente só confirmar, né, ele falou assim, pra gente só confirmar que o seu, você pode, era tava final não, no meio da pandemia, já tava meio flexibilizando, abrindo algumas coisas. Aí ele disse assim, ó, você pode ou pedir delivery ou vir aqui. Porque a gente tá funcionando, né, com as medidas, tudo organizadinho. Sim. Aí eu, tudo bem, não sei o quê, tô feliz já. Um restaurante top daqui de São Luís. Sim. E aí, quando falaram, a gente vai só enviar um e-mail pra você. Não, enviar um link. Enviar um link, código. você tem que mandar o código que vai chegar no seu celular. Já era pra hack. Na hora que me falou isso, aí o brilho sumiu. Eu não acredito. Eu falei pro meu esposo, Esse amor, jantar não vai sair. amor, estou me dando um golpe aquele, desliga isso, desliga. Eu desliguei, não quis nem papo. Aí eu mandei uma mensagem pro restaurante só informando. Eu, olha, estão entrando em contato. Não foi bem no começo que começaram, porque agora tá muito comum. Bem no começo Que eles inventaram essa nova moda. história. Porque toda hora é uma moda diferente. E assim, serve né? até um alerta para as pessoas meio que saber o que é fake e o que não é. Né? Por exemplo, médico não é para fazer sorteio. Né? A gente não sorteia, né? Cirurgia, né? Até porque vai contra a ética do CRM. Né? Então, assim, você vê um sorteio, você já fica desconfiado. Né? Você ganhou uma prótese. Né? Que é isso, do Como nada. Assim? Só porque você é bonita? Né? E aí? Quando a reza é boa, a reza é muita, né? O santo desconfia. Então, aí outras coisas, pega uma foto e posta tudo no mesmo dia só. Você vê lá, quase não tem curtida, não tem comentários, né? Então, assim, as pessoas precisam um pouco Às também vezes, dessa malícia, né? De de ver ali, não, buscar aqui... informação. Exatamente. Não, gente, e se pedir código de celular, já descarta aí. Exatamente. Não mandem. Não mandem. Se pedir, vai entrar qualquer um código. Informação pessoal, Isso, CPF, CPF número de mando. celular, né? Essas coisas. Outra coisa também que pode acontecer tá lá a foto do Dr. Ícaro, a pessoa sabe. Hoje em dia, Instagram, se você entrar, você sabe a vida de todo mundo. Então, tem uma paciente tua que tá lá, que foi fazer uma cirurgia, aí ligam pra dizer que deu uma complicação pro familiar transferir um valor, porque tem que pagar na hora. Então isso acontece. As pessoas então, têm muita imaginação, né? No ato disso ali, da emoção, porque você sabe que a paciente está lá com o Dr. Ícaro e diz que é uma secretária, que precisa depositar 10 mil, 5 mil. Que aconteceu algum problema. Que aconteceu um problema, então... fica aí de alerta. Entendeu? Então, porque eles doutor, pra isso. tem muitos fakes, então a galera já sabe aí. Já não me estresso mais, aqui, né? Já quando fazem, mais um. Mais um, né? Espero que derrube. Não, e a gente denuncia no Instagram, o Instagram tá lá. Não detectamos violação nas leis, não sei o quê. Aí o fake lá atuando e é capaz dele ser bloqueado. A conta a minha verdadeira. Ele tem mais engajamento do que a tua conta original. Estão sorteando, as pessoas estão ali. Estão lá olhando direto, né? Esse Instagram tá mais bombando que o original. Então, gente, cuidado. É doutor.dr. Ícaro F. Costa. E lá tem várias informações. Tu tá sempre, né?
movimentando, colocando conteúdo bacana, interessante, Sim, explicando para as pessoas. São essas dúvidas que a gente conversou, né? Que é o do dia a dia, né? O paciente que vai no consultório, então acaba que o paciente me pergunta alguma coisa, eu já penso, opa, isso aqui deve ser dúvida de outros pacientes, vamos fazer um vídeo sobre isso, né? Fazer um post. Então a gente está sempre atualizando, mostrando nossa rotina no centro cirúrgico, né? Nosso dia a dia. É importante para quem está querendo fazer cirurgia, acompanhem, né? Sim. Entendam, pesquisem. E não é só o meu lado profissional, né? Eu mostro muito também ali no meu lado pessoal, pessoal, né? Às vezes eu apareço lá, tocando um violãozinho. Ele é músico também. Gente. Aprendeu com o nosso produtor aqui. Verdade, Depois tá já aqui. foi Caires, já bateram um papo ali. Tô precisando de mais aulas, não tô lá essas coisas não, viu? Já Tem fica a que dica. atualizar aí, né, o curso. Então, verdade. E até fazer uma aula de canto também, porque a voz não é lá essas coisas não. Mas é porque eu sou ousado mesmo, tá ali, vai. É hobby, né? É. Pra desestressar do dia a dia. Que é Que é estressante, pesado, né? né? A nossa rotina, Rotina, né? gente. Não é fácil, né? Então, assim, eu gosto também de tá levando, né, no Instagram, minha vida pessoal, as pessoas me conhecerem, né? Ter uma conexão maior, né? Às vezes eu Isso. atendo alguma pessoa, nossa, parece que eu te conheço, né? Isso, Porque parece assim, que já faz me vê tempo. conversando, né? Esse é o lado bom da internet, né? Nos faz Aproximam as aproximar. pessoas. E Exatamente. cria mais essa confiança também. Perfeito. Quem tá ali, Gente, e A gente tira esse lado robotizado, É, né? De só robotizado, colocar imagens, engessado. né? Que não é nem minha, né? Ali de internet. Então acaba afastando um pouco mais, né? É um pouco do que a gente fala, o profissional influenciador, né? Que hoje em dia é muito comum dentro das suas empresas, Porque né? Você ser a cara do seu mostrar a negócio, cara mostrar ali. quem você é ali. E tu tem na família já uma veia influenciadora, Influenciador. né, cara? Foi. Ela que foi dando ali, né? As Foi te dicas, dando minha as irmã. dicas, gente. Não, E tem- agora já ultrapassei ela. Olha aí, tá te passando, Yuli. Agora eu que vou dar as dicas pra Agora ela. tu que tem que dar a dica pra Yuli. Gente, Yuli maravilhosa. Um beijo, beijo. linda. Daqui a pouco vai ser Yuli. Vamos É, convidar a vamos Yuli pra vir convidar. também. A gente não se conhece pessoalmente, conheço ela pelo Instagram, já vi em alguns Já vi em eventos, alguns mas lugares também. gente Belíssimo. se É de segue família. aqui. A beleza é de família. Pra quem gente. puxar, né? olha aí, Tô Yuli. brincando. Pois é, cara, o nosso papo assim passou Gente, voando passa já. muito ó. rápido. Já estamos mais de uma hora aqui Nossa, conversando. não Passa muito não rápido. parece, né? Não parece, mas olha, foi muito bacana. A gente tirou muitas Não dúvidas. precisa mais nem marcar consulta, a gente já marca a cirurgia, né? Já é só que falar. eu vou Desadapta. sair. Gente, eu vou sair do consultório assim, ó. Só piscando o olho, né, Só Jair? piscando o olho. Então, doutor, a gente queria muito te agradecer por esse momento. Foi maravilhoso. A gente se divertiu muito, tirou muitas dúvidas. Acho que muitas dúvidas que a galera Com acaba certeza. tendo, né? Que às vezes a gente acha que são coisas pequenas, mas que muita gente tem desse universo da cirurgia plástica. E como o doutor Ícaro falou, gente, pesquisem, conheçam onde vocês vão fazer, com quem vocês vão fazer, que isso é muito importante, né, doutor Ícaro? E as portas do consultório estão abertas. para as Consultório? A outra já virou médica aqui. nossas... tô falando dele. Ah, eu pensei que era do nosso. As portas Ela do já tá fazendo a consultório do divulgação Dr. Ícaro dele. estão abertas para as nossas seguidoras que tem aí, Sim. tá precisando de fazer alguma coisa, não tá satisfeita com o seu corpo de alguma forma. Ele vai estar à disposição, gente. Tudo bem. E as portas do podcast também, viu? Estão Pra voltar abertas aqui. sempre. A gente bater mais uma vez um papo. E agora ele vai comer, gente, que ele não comeu, ele É só verdade, falou. E Fiquei só desejando Vamos aqui. ter dancinha, com certeza. Ixi. Será que o doutor Ícaro a vai primeira rolar? dancinha Gente, vai estar lá do no doutor Ícaro. Vai estar lá no Insta de Dr. Ícaro, primeira dancinha com as poderosas. Será se vai dar certo? Será que esse meu lado TikTok, eu não sei, hein? Vamos ver. Depois que começar, só vai ter dancinha, tu vai ver. Vocês vão ver. Aqui a gente desbloqueia. Aí que a gente... Me aguardem, me aguardem. Então, gente, muito obrigada por terem acompanhado esse bate-papo com a gente. A gente sempre ama estar aqui, né, fazer esse episódio. Essa semana tiveram 2 episódios, né, um Isso, episódio 2 especial. episódios. Quem não assistiu, volta aí um episódio. Pra você assistir lá a nossa Cobertura. do Cabaré, que foi um evento muito bacana que teve aqui em São Luís. E a gente teve entrevista com o Leonardo, Bruno Marrone, Raça Negra. Então, Isso. volta aí. que Tremendo você assim, na base, tá do lado de artistas tão renomados, né, mas deu Mas tudo deu tudo certo. E quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, curte as entrevistas,
vocês comentem aí. Compartilhem, porque com certeza alguma amiga, alguma pessoa vai estar aí tirando dúvida, vai estar querendo aqui ter alguma informação vai conseguir passar para alguém que está precisando aí nesse momento. E sigam o Dr. Ícaro. Exatamente. Acompanhem lá o trabalho dele. É muito difícil seguir ele, né, gente? Valorizem. O verdadeiro, gente. Não vão para os fakes. Vejam lá se tá tudo certinho e vão pro verdadeiro, que tem muitos fakes por aí. Não vão cair nos golpes. Um beijo e até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Até quarta que vem.